Bom, estamos aqui vivendo esse momento, né, de pandemia, um período de grandes desafios para a humanidade. E a gente precisa saber se relacionar, respeitar o outro e ser resiliente. Como é que a gente equilibra tudo isso, João? Eu entendo que a primeira coisa que a gente precisa ter é a autoconsciência do que eu faço, como faço e o quanto eu tenho consciência do outro. O quanto eu percebo essa subjetividade, porque, em regra, especialmente quando se trabalha com gestão de equipes, a maioria dos gestores ainda querem cópias de si mesmo. Então, a gente precisa ter a humildade de desaprender muita coisa, a humildade e a curiosidade de aprender novas ações. E tem N pessoas que chegam para mim e dizem assim: a gente tem que sair fora da caixa. Isso não adianta. Por quê, Débora? Na hora do caos, todos nós evoluímos emocionalmente. Então a gente volta para a caixa. Eu preciso destruir aquela caixa que já não me traz mais o resultado e construir novos insights, novas caixas. Então eu preciso saber que eu não me basto, eu preciso saber que a minha ação ou a minha omissão afeta um todo, né? Porque tem pessoas que acreditam, inclusive, que se elas se omitirem, tá tudo bem. Não tá tudo bem, abençoado. Você tem que se posicionar. O mundo espera isso de ti. Ô, João, Porque... desculpa te interromper, mas assim, ó, o tema dessa live tinha que ser hashtag trago verdades. Trago verdades. Porque tá aqui, ó, uma atrás da outra. É o jeitinho amoroso que eu tenho. Comigo não tem mimimi, Débora. Essa é a minha essência. Por mais que se ilustre, tá aqui. A determinação da pessoa. Então, por isso que às vezes eu sinto vontade de dar um sacolejão em algumas pessoas que ficam esperando as condições ideais para agirem. E algo que a gente está vivendo nesse período de mais de 100 dias, uma dor absolutamente inesperada, uma perspectiva que eu preciso ter consciência de que houve uma ruptura, e muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem: ah, mas quando tudo voltar ao normal, como, cara pálida? O mundo mudou. Mudou! E ou eu me adapto a esse cenário, ou eu estou obsoleta desde o primeiro momento. Então, a forma de consumir mudou, a forma de se relacionar mudou, a forma daquilo que eu elejo como prioridade na minha vida mudou. Se eu não me der conta disso, se eu não internalizar novos hábitos, eu não consigo ver vida dentro desse novo contexto. Então, houve uma ruptura. Não é algo que foi trincado. Não, é efetivamente uma ruptura. Nós estamos agora com uma expectativa da vacina para combater o Covid, que vai levar uma média de pelo menos 9 meses para ela poder chegar no mercado. Isso se Deus ajudar e os cientistas conseguirem, de fato, elucidar o caminho desse vírus. Né? Ou seja, eu não posso deixar minha vida paralisada nesse interregno de tempo. Porque a vida continua. E eu preciso aprender com isso e criar novas formas. Porque se tem uma coisa, Débora, que me deixa ainda mais inquieta, é saber que boa parte das pessoas estão sem perspectivas. E a perspectiva, ela é fundamental, porque ela é que nutre a nossa vida. É ela que dá sentido à nossa vida. Ela que nos mobiliza. Então, quando eu não sei, quando é que vai ser o final do túnel? Quando é que vai vir o primeiro feixe de luz?
Quando é que a minha liberdade, meu livre-arbítrio vai poder ser exercitado na plenitude? Ninguém sabe. Então eu preciso aprender com esse processo que é sofrido. Claro que é. Quem é que queria estar nesse contexto? Ninguém quer. Agora, essa subjetividade, essas interações, elas são fundamentais para que eu possa rever os meus valores, os meus princípios e rever e reprogramar o que eu quero para minha vida. O que vai continuar dando sentido? Que conexões eu mereço fazer? Qual é o desafio que eu tenho que superar? E isso, necessariamente, Débora, começa pelo nosso emocional. E por que que eu reforço isso? Porque desde o ano passado, a Organização Mundial da Saúde já estava alertando que a partir de 2020, o primeiro motivo que tiraria as pessoas do ambiente de trabalho seriam oriundos do emocional. A pandemia não era nem um resquício de possibilidade. Agora pense, Débora, o nível de adoecimento emocional que cada vez mais vai aumentar no Brasil dentro de um contexto desse, de isolamento, de falta de livre-arbítrio, de impossibilidade de fazer isso, as pessoas tendo que se submeter a circunstâncias absolutamente inóspitas e impensáveis antes disso, com um percentual de desemprego cada vez mais aumentando. Nós sairemos desse momento sem sequer saber se aquilo que muita gente faz vai continuar a existir ao final. Ou seja, nós temos todo esse contexto e precisamos aprender com ele para superar esse desafio e se fortalecer dentro dele. Por isso que a resiliência, na minha avaliação, ela é decisiva. Não dá para você sair desse interregno de tempo incólume, sem fissuras, sem feridas, sem dores. Não dá. Porque a gente precisa ter consciência, Débora, que, por exemplo, ó, eu tenho o privilégio de continuar trabalhando, o trabalho que eu fazia, porque 98% das minhas atividades se dava fora do Rio Grande do Sul, 98% dos meus clientes em todo o Brasil, os grandes congressos, grandes empresas e assim vai por diante. Eu continuo fazendo meus webinars, as lives que são contratadas. O meu cenário, ele foi minimamente afetado. Só que a gente tem que olhar para fora da nossa bolha. Porque a minha pandemia, a nossa, é uma pandemia gourmet, né? Você tem toda uma condição financeira que já foi conquistada através do trabalho, mas e as milhões de pessoas, Débora? Porque a fome tem pressa. E a gente precisa deixar claro que não é inteligente, não é sadio a gente criar pessoas dependentes de uma quase que de um pedido de governo. Isso não é saudável, isso vai ter que ter um tempo que vai parar isso. E como essas pessoas vão fazer? Pessoas que saíam pela manhã para voltar à noite com seu ganha-pão, como é que elas vão fazer para chegar em casa? Quem mora nas quebradas, quem mora em vilas, quem mora em contextos absolutamente desafiadores de qualidade de vida, de direito de escolha. Isso tudo, eu acho que em nível nacional e em nível mundial, a gente precisa repensar a nossa sociedade. Tem que ter mais espaço, tem que ter mais possibilidades. A gente tem que ensinar as pessoas a pescarem e não a serem dependentes de um governo. Né? A gente precisa de pessoas que façam. A gente tem muita criatividade, que é uma das características das pessoas resilientes, né? Ser criativo. Opa, não tem um plano A, um plano B, um plano C, como é que eu vou viver?
Então, a gente precisa, cada vez mais, dentro das organizações, trabalhar isso e, obviamente, poder ampliar esse escopo para o maior número de pessoas possíveis, porque eu sou fruto da escassez e sei que é possível sair de lá. Com muito empenho, com muita doação, mas é plausível sim. Então eu não posso ficar de costas para essas pessoas. Eu sempre me lembro de onde eu venho e o que eu posso fazer para, com o meu exemplo, tirar e estimular as pessoas a saírem da inércia, a saírem do determinismo, porque o pai era assim, a mãe é assim, você vai ser assim. Não, você vai ser o que você escolher. Só que tem um preço que não é baixo, e esse preço é emocional, antes de qualquer outra coisa. Você precisa se doar. É, é esse o caminho que eu busco trazer para todo mundo, Débora.